Informações sobre o vestiário do Internacional não param de surgir e mais uma treta foi detectada no ambiente colorado entre o diretor esportivo D'Alessandro e o lateral esquerdo titular da equipe, Bernabei. Explicações importantes vieram até nós na manhã desta quinta-feira e eu te explico tudo nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, mas é para jogar com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos e se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link lá na KTO, kto.bet.br. Jogo de volta logo mais, Palmeiras e LDU, semifinais da Libertadores. O Verdão perdeu por 3-0 o jogo de ida para o time equatoriano que é treinado pelo Thiago Nunes. E o Flamengo ontem, eu me dei bem, joguei no empatezinho do Flamengo lá em Avejaneda, né? O Flamengo, primeiro finalista confirmado desta Libertadores da América. Faz a tua fezinha também lá na KTO, tu vai encontrar as melhores odds. Gente, muitas informações têm surgido nas últimas horas em relação ao vestiário do Internacional. E, inclusive, uma das informações que eu trouxe aqui no canal repercutiu bastante dentro do vestiário e dentro do departamento de futebol do Internacional, pelo que eu ouvi de algumas pessoas dentro do clube. A informação que eu trouxe na terça-feira de que existem jogadores que estão incomodados com a postura da diretoria do Internacional. Para quem não lembra e não acompanhou, eu trouxe aqui que alguns jogadores dentro do vestiário do Internacional, e percebam, eu estou falando no plural, jogadores, não somente um jogador e somente um jogador do elenco do Internacional, se incomodou com entrevistas recentes do presidente Barcelos, o entendimento do grupo de jogadores dessa parte que eu citei, pelo menos que eu fiquei sabendo, se desagradou, porque entende que o presidente está tentando transmitir a culpa para o vestiário do Internacional, para o grupo de jogadores do Internacional. Existe uma incomodação e uma falta de confiança dos jogadores no discurso do presidente Barcelos, se incomodaram com o tom da conversa que tiveram com o presidente e o tom das cobranças que foram feitas no vestiário do Maracanã depois da derrota contra o Fluminense, e existem jogadores incomodados com o D'Alessandro também dentro do vestiário, aquela coisa de boleiro que a gente sabe, né? O jogador, quando é mandado por um ex-jogador que sabe o que esses jogadores, entre aspas, sentem na pele, isso incomoda. Então existem jogadores também incomodados com algumas posturas do D'Alessandro dentro do vestiário do Internacional. Ele não é essa unanimidade toda, por mais que seja um ídolo incontestável da história do Internacional. E a informação que eu tive hoje é que essa informação que eu trouxe na terça chegou no vestiário e foi trazido aí nas últimas horas um contraponto, tá? Eu não vou trazer aqui mais detalhes sobre, obviamente, de onde veio essa informação, mas é uma informação de dentro do vestiário do Inter que a gente recebeu, de que existe um problema detectado entre o diretor esportivo do Internacional, D'Alessandro, e o lateral esquerdo do clube, o Bernabei. O D'Alessandro foi quem tomou as rédeas da cobrança em cima do Bernabei no vestiário em Salvador, depois daquele pênalti bobo que o argentino cometeu na derrota por 1-0 contra o Bahia, no jogo atrasado do primeiro turno, que foi disputado no último meio de semana, na última quarta-feira, lá na Fonte Nova. O D'Alessandro fez as cobranças em cima do Bernabei, e a informação que a gente tem é que o Bernabei não aceitou bem essas críticas e cobranças do diretor esportivo do Internacional. Ele não teria pedido desculpas, por exemplo, dentro do vestiário pelo erro claro que ele teve e que determinou naquele momento o resultado e a derrota lá em Salvador contra o Bahia, e inclusive não teria cumprimentado também o diretor esportivo do Inter depois da partida. A gente sabe, vão ali os dirigentes, cumprimentam os jogadores, depois tem a conversa dentro do vestiário para cobranças ou não, dependendo da situação da equipe. Que o Bernabei teria ignorado o D'Alessandro e não teria pedido desculpas perante ao grupo de jogadores. E aí eu acrescento aqui uma informação que eu ouvi há alguns dias atrás, sobre também uma incomodação de algumas lideranças do vestiário com as atitudes do Bernabei. E aqui eu não estou dizendo que as lideranças estão necessariamente fechadas com o D'Alessandro, tá? Não foi isso que eu ouvi. Mas que
as atitudes do Bernabéu desde o episódio da Maroc no meio do ano, e aquilo a gente tá falando mês de julho a agosto, se eu não tô louco, mas com certeza é ali entre julho e agosto, desde aquelas atitudes já existe uma incomodação de alguns atletas também do vestiário com o dia a dia do Bernabéu, entendendo que às vezes ele e por favor entendam um termo, sem noção para algumas questões, como teria sido na visão dessas lideranças do elenco naquele episódio da Maroc. Então, existe uma incomodação de alguns jogadores com o Bernabéu e existe um desafeto aí entre o Bernabéu e o diretor esportivo do clube, o D'Alessandro, que é uma voz forte no vestiário, que cobrou de forma forte e veemente o Bernabéu depois daquele erro claro, e o D'Alessandro está no seu papel de diretor esportivo do Internacional, diretor esportivo do clube, ao tomar essa atitude, algo necessário. Se fosse o D'Alessandro, se fosse o presidente, o Bisol ou o Mazuco a fazer isso, estaria correto, né? Eles são dirigentes do clube, estão lá justamente também para isso, e que o Bernabéu não teria entendido da melhor forma essa cobrança, e isso teria incomodado não só os dirigentes do Internacional e o D'Alessandro principalmente, mas também alguns atletas do vestiário do Internacional. Cada dia que passa, gente, vem informações que são vazadas de dentro do vestiário do Internacional, muitas vezes, né? Muitas vezes, e a informação que eu trouxe na terça-feira veio de dentro do vestiário do Internacional, e essas informações, nesse momento que o clube vive, elas vão tensionando ainda mais o ambiente. Cara, o Inter precisa vencer, custe o que custar o Atlético Mineiro, torcer pro Vitória no sábado perder pro Cruzeiro, pro Santos perder pro Fortaleza, ou empatar, enfim, para segurar essa briga, mas vencer, fazer o seu papel, o dever de casa no domingo, no final de semana dentro do Beira-Rio, com apoio do torcedor colorado, para se livrar de vez desse risco e aí já começar, pelo menos, a pensar em 2026. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.